Preocupante, porque em janeiro de 2024 a aprovação era 52 e a rejeição era 43. Agora está 47 a 46. É o mesmo problema apontado na pesquisa Quest. A questão do eleitorado, sobretudo evangélico. O Léo tem uma posição, estopa, de que é preciso dialogar melhor com o público evangélico. E o Ricardo Neguton tem uma posição dizendo que é necessário enfrentar o imperialismo evangélico. E agora é o seguinte, agora o pau vai torar, agora vocês vão discutir aqui, vamos ver, vai ter um gongo que vai dizer quem venceu o debate. A sociedade, cada pessoa tem os seus pontos relacionados ao que é importante. Nas ciências sociais, a gente fala que é a securitização, aquilo que você transforma em um elemento muito importante e merecedor de atenção, merecedor de proteção. Para algumas pessoas, por exemplo, é a família, para outras pessoas é a questão econômica. O que os evangélicos sabem fazer, e sabem fazer muito bem, é colocar a ideia de que não adianta o PT trabalhar a economia, isso é irrelevante, não adianta o PT fazer qualquer coisa se está colocando os valores cristãos em risco. Isso é um problema seríssimo, porque se você está num contexto de fanatismo no qual os valores são mais importantes, né, a base da ideia deles é que os valores cristãos são mais importantes que qualquer coisa, cada hora o pastor vai decidir o que são os valores cristãos. Então, neste momento, o valor cristão é defender Israel. Então, atacam todos, obviamente, o governo Lula pelo posicionamento em relação a Israel. Então, a queda no preço nos supermercados, ela vai atingir um público evangélico mais intelectualizado e que entende que existe essa politicagem, mas não vai atingir o público evangélico mais fanático. Então, a questão do diálogo com os evangélicos não é puxar saco dos evangélicos, mas é saber fazer uma propaganda que comunique com os evangélicos, é saber fazer um material capaz de tocar os evangélicos. Não é necessariamente dialogar e tentar estabelecer uma amizade, porque o que eu vejo nessas grandes instituições religiosas é uma situação muito semelhante ao que os Estados Unidos veem em relação ao terrorismo. Não dá para negociar com o terrorista. Então, não dá para negociar com os grandes pastores, não dá para negociar com o império religioso, mas é preciso conseguir desarmar o poderio deles, é preciso conseguir diminuir o número de soldados alienados, e para isso a propaganda é uma ferramenta muito eficiente. Eu tracei outro dia, no artigo, os 5 pontos que fazem parte desse projeto de poder neopentecostal na sociedade. Isso já começou lá no final dos anos 1970. Isso foi trazido para cá por uma missionária norte-americana, né? Um dos primeiros líderes desses aí a serem cooptados para esse projeto foi o bispo Edir Macedo. A Universal foi a primeira dessas igrejas chamadas neopentecostais que começaram a disseminar, né, toda essa balbúrdia, digamos assim, balbúrdia gospel na sociedade. A gente, evidentemente, nós temos que respeitar a fé das pessoas, porque nós vamos combater dogma. Dogma é impossível de ser combatido, né? Por isso que eu entendo que é muito complicado você dialogar com essas pessoas. O Estopa mesmo citou aí a questão dos valores, né, que os evangélicos defendem. Ao mesmo tempo que eles defendem valores, e aqui a gente tem que fazer uma divisão entre evangélicos e evangélicos, por assim dizer. Vamos falar dos evangélicos imperialistas, ligados a Bolsonaro e à extrema-direita. Os valores que eles defendem são bem controversos, até porque eles têm como Messias, eles têm como um homem de Deus, um sujeito que não tem valor nenhum. Nós vimos aí nos seus 4 anos de governo. O diálogo ele fica quase que insustentável, porque os principais líderes evangélicos do país, quer queiramos ou não, são, entre eles, Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, e que são os detentores do capital. E esse capital financeiro é que faz com que esse projeto de poder se amplie cada vez mais na sociedade. Isenção tributária. Eu acho que isso precisa ser revisto. Para mim, isso é uma das formas de fazer esse enfrentamento e de brecar esse projeto de poder. Porque quando você isenta essas igrejas de tributos, você está permitindo que elas arrecadem ainda mais. E essas igrejas comercializam produtos, elas recebem grandes quantias através dos dízimos dos fiéis, além de doações de origem duvidosa, que a gente sabe que cola. Então, e quando, na verdade, o que seria bens das igrejas são bens pessoais desses pastores. Para mim, o início do enfrentamento é rever ou acabar com essa isenção tributária para as igrejas evangélicas.